você reparte o pão, que Deus vai multiplicar. Amém, queridos? Não tem a história lá onde come um, come dois? Não é verdade? E Deus faz. Eita, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí uma multidão para alimentar. Quantas pessoas tinham ali mais ou menos? Homens, né? Fora mulher e criança, não foi? Então creia que Deus vai multiplicar, rapaz. Fica se escondendo aí a gaita aí no pão. Vai comer o dinheiro com o pão. Eita Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero falar nessa noite, acorda soldado. Quero falar do pertencimento ao propósito. Amém, queridos? Então, o despertar acorda, mas só a obediência. Então vamos ler junto. O despertar. Volte. Então é que o pessoal aqui está sem telão, né? Vamos lá. Repita comigo. O despertar acorda, mas só a obediência te levanta. Volte ao propósito. Ligue-se a. Eita, pastor, que negócio que é esse? Calma, que o Espírito Santo vai destrinchar. Vamos fazer um acordo? Amém? Se doer, você fala ai. Sim ou não? Eu não tenho nada com isso, hein? Isso aqui é a palavra. Não põe eu no rolo, não. João, não põe na conversa, não. Não tem nada com isso aqui é a palavra. Nós vamos ler a palavra e o Espírito Santo de Deus vai falar com a gente nessa noite. Amém, queridos? Vocês querem ouvir a voz do Espírito Santo? Então Deus vai falar com você. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dá o sol maior para mim. Acho que não é sol não, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deixa aí. Continue aí. Deixa ele aí. Deixa aí. Senhor, nós te louvamos nessa noite por estar em tua casa, Senhor. Deus, eu falo agora, Senhor Jesus, como os apóstolos, Pedro, que foram, Senhor Jesus, Tiago, que foram à porta do templo, Senhor Deus, e lá tinha um homem que pediu uma ajuda, e ele não tinha nada para entregar naquela noite, ou naquele dia, Senhor, senão a tua palavra, e na tua palavra tem poder, porque aquele homem precisava ser curado. E aqueles homens disseram: olha para nós não temos nada, não temos prata, não temos ouro, não temos nada, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Deus, eu não tenho nada, absolutamente nada, mas o teu Espírito que cuida, Senhor, da igreja, o teu Espírito, Senhor Jesus, que adorna a noiva, Senhor Jesus, o teu Espírito, Senhor, que cuida de cada um de nós, nessa noite, pela tua infinita e grande misericórdia, pode usar o meu intelecto, a minha voz, ao transmitir a tua palavra nessa noite. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus e por amor a essas pessoas, pela tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, me usa mais uma vez, aleluia, na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus não quer só que a gente acorde. Deus não quer a gente acordada apenas. Deus quer a gente em pé, alinhada com a missão que Ele deu, ligados na cabeça que é Cristo. Porque se nós somos o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, nós temos que estar ligados na... É só pensar, ligar lá. Fale alto porque tem gente em casa pensando que eu estou sozinho. Ligados onde, irmãos? Ah, melhorou, glória a Deus. Gente, eu não estou sozinho, viu? Você que está me vendo aí. Então eu quero colocar nessa noite como texto base Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38. Diz assim, Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus em todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando
o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadece delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: gente, a seara é grande, ou seja, a plantação é muito grande, as terras são bastante, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você entendeu? Eu posso perguntar nessa noite se tem trabalhador para essa seara? Eita, começou. Eu posso perguntar nessa noite se tem trabalhadores para você entender melhor, para essa plantação? Eita, Jesus. Então deixa eu falar uma coisa para você no versículo chave, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não perca esse finalzinho. Daqueles que são chamados segundo o seu, diga, propósito. Então, meu querido, aleluia. Deixa eu mostrar para você no contexto bíblico o que estava acontecendo aqui. Jesus percorre cidades, ele ensina, prega, cura, ele vê a multidão, sente compaixão daquela multidão, mas ele falou com quem? Ele viu a multidão, mas ele falou com quem? Com quem? Discípulos. A conversa dele não foi com a multidão. A Bíblia fala que ele se compadeceu da multidão, mas ele falou com quem? Ou seja, era muita gente, a multidão era grande, mas faltava gente para cuidar da multidão. Você está me entendendo? Amém. O foco de Jesus não era inflar plateia, mas era formar obreiros. A seara era grande, o coração do céu está em missão, e Deus responde por meio de discípulos despertados e obedientes. Diga assim: discípulos despertados e obedientes. Jesus não tem plano para a multidão, Jesus tem plano com os discípulos. Você quer planos de Deus na sua vida? Seja um discípulo. Irmão, você está pronto? Porque ser discípulo é complicado, irmão. Você está pronto? Tem despertador que toca a pessoa. Aliás, o despertador, ele tem uma função interessante. Eu quero nessa noite que o Espírito Santo de Deus seja o teu despertador. O problema é que nessa noite o Espírito Santo vai despertar você, mas precisa saber se você levanta, sim ou não? Teve um tempo na minha vida que eu tinha que acordar nos horários doidos. E a gente hoje tem mais tecnologia, né? Hoje os celulares mais modernos tem ali a soneca ainda. Ele apita, ele toca, ainda ele dá a opção de você botar o dedo na soneca, né, Davi? É, porque você faz isso, né? Porque você já conhece. Ah, não, porque você vem de celular, né? Ah, entendi. Então, né, João? É porque você também vem de celular. Então ele apita, e aí você pode botar o dedo lá no soneca. Porque se você coloca no soneca, alguns deles é para tocar 15 minutos depois. Mas tem gente na igreja que o Espírito Santo está tocando, ele aperta na soneca, toca de novo, ele aperta na soneca, toca de novo, ele aperta na soneca. Está dormido, meu irmão. Diga assim: acorda. Fala para a pessoa do seu lado: acorda, acorda, acorda. Não? Mas o Espírito Santo nessa noite vai despertar você. Aqui tem uma realidade do nosso tempo. Muita gente cristã, pouca alma viva, muito movimento, mas pouca ligação, muita performance, mas às vezes não tem essência. Estamos vivendo o evangelho de performance. O evangelho das pessoas estão pregando o que a gente quer ouvir, e é gostoso ouvir, não é? Meus lindos, cadê? Não tem lindo aqui. Meus lindos, você vai ser abençoado. Você é lindo. No mundo tereis aflições. Aí já baixou o negócio. Agora eu estou falando da Bíblia. Agora é Bíblia. No mundo tereis aflições, mas Jesus está de bom ânimo, porque eu venci
E vós vencereis também, não. Não está escrito isso. Ele disse: eu venci. Tem gente que põe em vós vencereis também, não está escrito isso lá. Ele para ali, sabe por quê? Ele para ali. Ele podia colocar vós vencereis também, mas ele para ali. Porque para vencer tem uma condição. Filipenses capítulo 4 fala assim: que ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas veio este mundo como forma humana. Estamos na forma humana. Não veio como um patrão, não veio como alguém rico, veio na forma de servo. Estamos na forma de servo, não veio como as pessoas medianas, as pessoas, não. Ele veio e foi obediente até a morte ou seja, do pior desgraçado, do pior bandido. Morte de cruz era para bandido, era para os piores homens. De Deus ao pior. Por isso que ele fala: eu venci o mundo. Mas é porque ele foi obediente até a morte. O segredo de você vencer é ser obediente, meu irmão. Você está questionando muito. Tem gente questionando Deus. Tem gente que nem Balaão em cima da jumenta. Balaão era um profeta que estava indo amaldiçoar o povo de Deus e ganhou dinheiro para fazer isso. E no caminho, a jumenta não podia chegar lá, porque se chegasse lá, o povo ia ser amaldiçoado. Eu não vou contar toda a história, do jeito que você vai entender mais ou menos. Deus precisava parar aquele homem. E Deus não tinha outra ferramenta para parar aquele homem, senão se não brecasse a jumenta. E às vezes você estava em cima da jumenta, Deus precisa brecar a jumenta. E ali, Deus breca a jumenta para, não vai nem para cá nem para lá. E aí Balaão começou a meter o rei na jumenta. A jumenta virou aquela bocona para trás. E algum dia desobedeci você. Se fosse eu, irmão, eu pulava de cima daquela jumenta. Eu estava correndo até agora, se estivesse vivo. Mas quando você está cego pelos seus desejos, pela sua vontade, e o Espírito Santo mais não governa a sua vida, você não percebe nenhum sobrenatural. Ele começou a bater boca com a jumenta. Mas quando ele olha, ele vê uma espada, um anjo com uma espada na frente da jumenta. Tipo, aqui você não passa. Entende? Então, irmãos, essa é a realidade. Tem muita performance, tem muitas pessoas falando o que a gente quer ouvir. Mas o Evangelho, Jesus te chamou para você ser fiel, ser obediente. Não é performance, não é luz, não é isso, não é aquilo, nada, não. É a vontade de Deus na sua vida. É isso que vai mudar. É isso, por isso que as pessoas estão se dando mal, porque elas deixaram de ser transformadas e convertidas e foram convencidas de alguma coisa. O convencimento é por um tempo, mas a conversão, ela muda. Porque onde imperava Satanás e os demônios, aleluia, Jesus entra, limpa, varre a casa, e o Espírito Santo de Deus faz morada. É assim que acontece. Aleluia. Deus não quer que você fique dormindo. Deus quer que você acorde, mas que você não só fique acordado, ou acorde e volte a dormir. Ele quer que você levante. Eu vou dizer uma coisa para você: e levantar quando você tem uma missão é complicado. Porque eu me lembro quando eu fazia ali as patrulhas, tanto na escola de soldado como na escola de sargentos, tinha que fazer patrulha de 2 em 2 horas, né? A gente dormia 4 e acordava e ficava 2 rodando em volta do quartel. E aí, quando você dormia 4 horas, 3 horas e meia, 15 passos, 4 batia, tinha que render o colega lá, né? Ou vontade de ficar naquela cama. E se eu ficasse pensando muito, eu não levantava. Sim ou não? Quem está deitado, se ficar pensando, não levanta. Sim ou não? Então joga os pés para fora, irmão, levanta. Levanta nessa noite. O Espírito Santo está falando para você levantar. Vamos lá, irmão, vamos lá. Levanta. Você está dormindo o sono da indolência. Então, Deus quer tirar você da cama, soldado. Que você está dormindo sob a espada. Tem gente que está armada, está lá em Efésios capítulo 6, armado até os dentes da armadura de Deus, mas está dormindo. E aí o diabo faz o que quer, né? Se anda na casa dele, se anda na vida dele. E levantar é você. O Espírito Santo até desperta você, mas levantar é você que tem que fazer. Não depende de ninguém. Hoje Deus está te chamando para você, não para um evento, mas está chamando você para um lugar dele, um lugar de governo, um lugar da obediência, o lugar da ligação com ele. Deus te chama nessa noite. Aleluia. Primeiro lugar,
Pertencimento não é posse, irmão. Nós confundimos a obra com a propriedade. Nasce o controle, e controle parece que até zelo, mas no fundo é medo. Tem gente que está no lugar e acha que manda naquele lugar, e você na realidade não é isso. Você precisa ter o sentimento do reino. Quando você fala, venha a nós o vosso reino, você pertence a um reino, você tem um governo, e o governo é o Jesus Cristo. Você pertence, então você não tem posse. Tem gente que tem posse até da cadeira. Eu era de uma igreja, irmãos, que era um sufoco, quando tinha congresso de jovens na igreja, e a igreja é muito grande, e ali tinha irmãos que chegavam mais cedo para marcar lugar. Ele botava a Bíblia, porque aquele lugar era dele. Se passou o ano inteiro ele sentado ali, e quando tinha congresso de jovens, que mudava a configuração da igreja, da maneira de como receber as pessoas ali, ele vinha mais cedo para colocar a Bíblia. Então você chegava ali 6:30 na igreja, aquela igreja cheia de Bíblias sentadas, as Bíblias sentadas, sabe como é que é? Bíblia sentada. Tem gente que acha que tem posse. Você pertence. Você pertence a um reino eterno, aquele que te chamou desde a fundação. Oh, aleluia! Naquele dia você vai ouvir assim, ó: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Você pertence a esse reino. Amém? Irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é sua. Tem gente que fala assim: eu sou da igreja do pastor Claudinei, eu sou da igreja do pastor Rafael, eu sou da igreja do pastor André. Como é que é o outro pastor agora que está com a gente aí? O pastor, sei lá, quando esqueci o nome. O pastor esqueci o nome, não é? Não, você não é da igreja de pastor nenhum. Você é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você tem chamado. Amém? Não é o chamado que tem em você, é o contrário. Porque quando você tem um chamado, em algum momento você pode deixar, mas o chamado tem que ter você. Eu vejo os obreiros às vezes reclamando de algumas coisas, né? Eu não entendo certo, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Ele não entendeu que o chamado que tem ele, não é ele que tem um chamado, ele te chamou. É o chamado que tem em você, ele que te chamou para que você vá e dê, e o fruto permaneça. Entende? Então tem muita gente que não está entendendo. Se achar que o chamado é seu, você fará do seu jeito, e logo você vai deixar de ouvir a voz de Deus. Mas você entender que o chamado é de Deus, você vai fazer o que Ele quer, e aí vai dar certo. Sim ou não? Vai dar certo. Para de defender território, irmãos. Comece a defender propósito. Jesus amado. Eu estava conversando com um certo pastor, e eu vi uma situação complicada na vida desse pastor, faz um tempo já isso. E esse pastor passando até necessidade, tendo que levantar dinheiro para mandar para uma igreja sede dele. E aí eu falei: pastor, o senhor está passando necessidade, não está conseguindo pagar o seu aluguel da sua igreja, e o senhor está levantando esse dinheiro para mandar lá para a igreja sede. O senhor não conversa lá, né, para que pelo menos tenha um sustento para o senhor aqui? O senhor está sacrificando as ovelhas, sacrificando o senhor mesmo. E ele estava vendendo pizza para mim, sabe? Fazendo pizza para... Ele tinha um desafio da igreja sede dele, que ele tinha que mandar aquele dinheiro para lá, para a igreja. Na época acho que era R$5.000, tinha que mandar lá para a igreja sede. É o desafio, ele passando necessidade. Aí quando eu falei isso para ele, ele ficou bravo comigo. Ele falou: você quer ajudar? Você ajuda. Se você não quiser ajudar, eu sou, e falou o nome da igreja, eu sou a igreja fulano de tal, até morrer. Ele não entendeu o propósito. Ele não entendeu. Ele estava defendendo território. Então, se você tem propósito, você não defende território, você defende propósito. Amém, queridos? Quem falar: eu sou batista até morrer, você vai continuar sendo, lógico, até você morrer mesmo, mas não no sentido de você defender território. Segundo ponto: é possível fazer a obra de Deus sem Deus? Vai doer um pouco. Dói. Vai curar, viu, irmão? Fica tranquilo. Há cultos perfeitos, há roteiros perfeitos. A gente faz aquele culto lindo, maravilhoso, cheio de tanta coisa, cheio de não sei o quê, mas nós esquecemos que o culto é para Deus, e o Espírito Santo não acha
brecha para mudar essa liturgia. Ah, mas o pastor mudou o culto hoje. Ele começou de trás para frente, não é? Ixi, e sabe por quê, irmão? Porque você não entendeu o que é propósito. Não dá espaço para o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, não é? E quantos de nós faz outro culto em casa? Cuidado, porque às vezes você está pregando uma coisa e desprega em casa outra, porque aí seus filhos estão ouvindo. Às vezes no caminho, nem chega em casa, já no caminho de casa o filho lá atrás ouvindo você falando mal da igreja, falando mal do culto. Ah, o pastor hoje começou lá de trás para frente com o culto e não sei o que. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer, ele age do jeito que ele quer. Não é como você quer, não é como eu quero. Eu louvo a Deus por esses meninos aqui da banda, louvo a Deus pelos irmãos que trabalham nos ministérios aqui. Louvo a Deus, porque às vezes eles se arrebentam aí com as coisas aí e treina e não sei o que. E chega na hora, o Espírito Santo fala, viu, vai ser desse jeito aqui. E vai, muda esse, aí muda, pronto, acabou. Acabou. Amém. Servo só serve para servir. Servo que não serve para servir, não serve para seu Senhor. E ele deu exemplo. Ele deu exemplo, irmão. Teve a cerimônia lá, lava os pés, que a gente chama, né? Lá vai Jesus com a bacia lavando o pé do discípulo. Aqueles marmanjos, não sei se tinha chulé, se não tinha, né? Não estava lá. Chega em Pedro. Pedro não fez isso por mal, Pedro conhecia quem era Jesus. Ele sabia que quem estava ali era o Filho de Deus. Mas lá Isaías capítulo 53 fala que ele foi levado como um cordeiro mudo a matadouro. Som algum saiu da sua boca. Ele era mais desprezado e mais indigno entre os homens, porque a cena da cruz era terrível. Como onde que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pedro reconhecia quem era Jesus e falou, mano, não vou deixar escamado me lavar meu pé de jeito nenhum. Ô Jesus, eu que tenho que lavar teu pé, que é isso, rapaz? Que é isso? Quem conhece o propósito não se importa com posição. Quem conhece propósito não se importa com título. Quem conhece propósito está à disposição. Aleluia. Há cultos perfeitos no roteiro, mas é pobre da presença de Deus. É possível fazer a obra de Deus sem Deus? Sim, é possível. Mas o alerta parece muito rápido. É um evangelho mecânico, coração seco. Serviços sem secretos, sem oração. O problema nunca está com a igreja. O problema está em mim. Porque cada vez que eu venho aqui, ou que você vem aqui, que nós estamos aqui, é para adorar ao Senhor Jesus. Os nossos cultos têm que ser de adoração. Quando a gente entrar aqui não tiver mais lágrimas, quando a gente estiver aqui não sentir mais a presença, tem alguma coisa errada, irmãos. Volte ao secreto, volte para o lugar onde Deus quer falar com você. Deus não unge plástico, Deus unge quebrantamento. Deus unge quebrantamento, corações quebrantados. Terceiro ponto, o propósito é o alvo final, é o plano, é o caminho. O propósito não muda, mas o plano pode mudar. Deus muda a rota sem mudar destinos. Tem um grande exemplo na Bíblia que Deus mudou uma rota sem mudar destinos. Tem vários, mas vou citar um. Deus pega um povo, tira um povo de um lugar chamado Egito, mas aquele povo não estava preparado para receber a bênção de Deus. E Deus precisava fazer uma outra geração, uma geração que olhasse e visse um destino que Ele tinha preparado. Porque aquela geração que ela estava era incrédula. Não acreditaram que Deus poderia colocar eles numa Canaã ou numa terra prometida. Ficaram com medo.
Deus não mudou o propósito. Ele mudou a rota. Deus deixou esse povo andar 40 anos no deserto. E aquele povo, 40 anos foram morrendo, os filhos foram nascendo, uma nova geração surgiu. 2 ficaram daquela geração, Josué e Caleb. Irmãos, Deus muda a rota, mas não vai mudar o destino. Deus traçou o destino. E às vezes a rota sua está ficando complicada, está ficando mais distante. O caminho está ficando mais distante, porque você precisa ser preparado. Você precisa ser preparado. Deus preparou aquele povo. E aí já era a segunda geração, não era aquela geração. Aquela geração morreu no deserto. E agora esse povo que estava com Josué e Caleb está dispostos a entrar na terra prometida. Amém? Por isso Romanos capítulo 8 e verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu, mais alto, seu. Não perca o propósito. Deus pode alterar a rota, ajustar essa rota. Você precisa caminhar um pouco mais. Está muito perto a bênção, mas você precisa caminhar um pouco mais, por causa da sua língua, da sua arrogância. E Deus faz isso. Fala, peraí, porque tem propósito. O pai corrige o filho a quem ele ama. Se Deus está corrigindo você, irmão, fica tranquilo que você já era. É. Pois é. Então, Deus não investe em necessidade. Deus não investe em necessidade. Tem gente que está orando por necessidade. Não, irmão, para de orar por isso. Olhe pelo propósito. Porque a necessidade Deus supre. A necessidade Deus supre. Porque está dentro do propósito. Deus pega um homem e faz esse homem que desafiava, esse homem que desafiava reis, o homem que orou desceu fogo dos céus, e muda um pouquinho a rota desse homem. Mas Deus tinha um propósito com ele. Quem que era esse homem? Elias, o profeta. Aí ele foge. Deus muda um pouco a rota, mas ele fugindo, lá junto aos ribeiros de Querite, tinha água. O corvo levava pão para ele lá, comida para ele, carne para ele lá, não é assim? Deus vai mudar a rota com você. Ela já está na rota errada, já, né? Ele já mudou a rota. Tem gente reclamando, pastor, pois ele mudou a rota. Mas não vai te faltar nada, meu irmão. Deus está tratando você. Deus está tratando você. Eu posso ouvir um glória a Deus. Aleluia! Deus está tratando. Oh, glória a Deus. Deus investe em homens e mulheres que andam no seu propósito. Deus abençoa quem anda no seu trilho, no seu propósito. Tem outra chave preciosa. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê um propósito de Deus de salvar um povo, manter a espécie humana através de Noé, e Deus faz com que Noé fique 100 anos fazendo uma arca. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi Noé que levou 100 anos para fazer a arca. Foi Deus que levou 100 anos para fazer Noé. Deus podia fazer a arca assim, ó, estalando o dedo. Mas Deus tinha um propósito. Foi 100 anos para formar Noé. Sabe, para usar essa arca, no máximo um dia. Tem coisa que Deus vai fazer que vai demorar um dia. Mas sabe o dia da glória? Sabe o dia da vitória? Quem já aqui não recebeu um certificado que lutou, e aquele dia você fala, é hoje, o dia da coroação, o dia da coração está chegando, meu irmão. Deus está te formando, Deus tem propósito, aleluia. Porque enquanto você está fazendo algo para Deus, Deus está fazendo algo dele em você. O problema é que a gente para. Se Deus mudou o ambiente, não conclua que você saiu do propósito. Ele só mudou o plano. O propósito continua. Tem gente que cita o versículo lá de Mateus 11, né? Eu vejo muita gente falando, quem trabalha na igreja, né?
Venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para vossas almas, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tem uma pessoa que vai falar comigo: pastor, eu não estou sentindo mais de servir no diaconato, porque o fardo está pesado. A Bíblia fala para nós ser leve. Está pesado. Eu falei: Jesus, precisa ter escola bíblica urgente nessa igreja. Urgente. Eu vou falar para você no contexto histórico disso. Mateus 11, quando Jesus fala isso, é um capítulo carregado de tensão espiritual, social, emocional. Jesus fala essas palavras no momento que o povo estava sendo esmagado por 3 pesos. Escute: primeiro, o peso da religião, das regras, não é? Os fariseus e mestres, eles impunham as regras e as normas pesadas e não tinha misericórdia do povo. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, falou: viu, vocês por fora são lindos, por dentro estão podres, e levava o povo para a escravidão religiosa. Segundo, não tem nada a ver com trabalhar. Segundo, o peso da opressão do Império Romano. O povo vivia sob os impostos abusivos, vigilância constante, violência política, instabilidade. Era um tempo de medo, desgaste constante. Terceiro, peso emocional e espiritual das frustrações da vida. Jesus havia acabado de lamentar a incredulidade de cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. As pessoas falam as coisas, mas não vão ler o contexto, não é? Ele viu o coração cansados, gente ferida, sonhos apertados por dentro. E nesse cenário ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é. Mas ele falou: eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobo. Aí tem irmão que está aí: pastor, eu estou fraco, eu não sei, você sabe, está pesado. Está pesado não, irmão, porque você se distanciou do propósito. Quando você sai do propósito, tudo fica difícil, tudo fica complicado, viu? É que nem alguém que trabalha numa empresa que não quer trabalhar mais. E eu tive problema sério aqui, eu nunca fui patrão. Depois que eu virei patrão, eu aprendi já uma coisa: quando você vai demitir alguém, não explica por quê. Você só fala assim: olha, para quem quer ser empresário, você fala assim: olha, seus serviços nós não precisamos mais, obrigado pela sua colaboração, pelo tempo que você passou aqui, vá em paz, Deus te abençoe. Porque quando a pessoa está dando problema e você vai explicar o problema, aí teve alguém que eu conheço que eu fui mandar embora, primeira vez que eu mandei alguém embora, né? Aí quando eu fui mandar embora, a pessoa perguntou por quê. Eu comecei a apontar os porquê. Aí começou aquele berreiro, aquele choradeiro: me deu uma chance, e me deu não sei o quê, e não sei o que lá. Irmãos, o segundo estágio foi pior que o primeiro. Foi pior que o primeiro. Porque quando a pessoa já perdeu o propósito, tudo para ela está ruim, nada dá certo, tudo para ela não, já vi, já conheci, já vi também, não tem mais propósito, não tem mais secreto com Deus, não tem mais lágrima, não tem comunhão, e aí a coisa fica desse jeito. Então, irmãos, entende? Então quando Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, ou seja, não venha a um sistema, não venha a um conjunto de regras, veio a uma pessoa. Ele diz: vinde a mim, venha a uma pessoa. Aleluia. Vocês estão cansados, sobrecarregados? Jesus olhando, disse: vem a mim. Descanso aqui não é pausa. Descanso aqui, meu irmão, é cura interior, é alívio de espírito, é recomeço na alma. O termo jugo, só para você entender, o termo jugo era colocado sobre a questão de bois, onde era colocado em cima de 2 bois, uma canga ali, né? O boi mais experiente caminhava junto com o boi novo para guiá-lo e para sustentá-lo. Isso era jugo. Então Jesus está dizendo: eu vou com vocês, eu vou estar com vocês, eu suporto que você consegue, caminhe comigo, vocês não vão estar sozinhos. Jesus disse: eu vou para o meu Pai. Os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, começaram: nossa, ele vai embora, e agora? E eles vão ficar sozinhos? Não. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão estar sozinhos não, vou deixar o Consolador que há de vir sobre vós. Quando você está no propósito, você vai entender uma loucura. Como é que pode 2 homens ter apanhados de chicote, as costas dilaceradas, meia-noite, na prisão? O tal do Paulo e o tal do Silas. O Paulo, está doendo, né? Tá. Por que nós estamos aqui? Pelo Evangelho. Vamos cantar? Vamos. Propósito.
Quando você não tem propósito, você não sabe nem por que você está. Tem gente que está, sabe aquela brincadeira, cobra cega, sei lá como é que é, fica andando para ir para cá batendo cabeça. Aquela brincadeira que você põe a venda e bate na cabeça do cara para ver, ele corre para cá, corre para lá. Tem gente que está assim, entende? Paulo e Silas conhecia o chamado. O chamado tinha eles. Não é eles que tinham o chamado. Que tom você está? Eu não sei se fosse. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz glória. Quem sabe você cantava esse hino, né? Lá de Cristo habitar, irei com meu Senhor, sol, dó, pra onde Ele for, fá, confiando, dó, na graça, sol, do meu Salvador. Segura em dó. Se Cristo comigo vai, eu só irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Segura aí. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Fá menor. Se Cristo comigo, Lá menor, Ré menor, eu só irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem suar, só eu lhe darei então, dó, com paz no coração, Fá, a Cristo, dó, seguir, só, sem mais dilação. Começou a mover o cárcere. Eita, aquele começou a mexer, começou um terremoto naquela prisão. Paulo e Silas conheciam o propósito. Aquilo começou a mexer. Irmão, acorda! Mas não é só acorda, levanta. Deus tem propósito na sua vida. Qual seria a lógica nisso tudo? Acabei de apanhar, estou deprimido, preso injustamente, até porque ele era soldado romano, ele tinha cidadania romana, ele podia até, de repente, fazer valer por vias diplomáticas. Podia ficar deitado, depressão, está doendo, vamos ficar quietinho. Mas o Espírito Santo de Deus acorda. Levantar é com Ele. Levanta, vamos cantar. Os cárceres se abriram, as portas se abriram, os presos saíram para fora. E ali da liberdade que acontece, não é nem liberdade de prisão. Existe uma prisão que é mais forte que as grades, e a prisão interior é a prisão de Satanás. O homem é tão inteligente, o homem faz viadutos e pontes, faz coisas. Eu vejo agora a tecnologia. Quando eu vou ali para São Paulo, eles fazem aqueles viadutos, não precisa mais interromper as marginais, o negócio vai por cima, vai crescendo o viaduto por cima, sem interromper nada, sem aquelas escoras. Mas às vezes o homem está preso, sabe por quê? Um baseadinho de maconha prende ele, um pozinho prende ele, um copo de bebida alcoólica arrebenta ele. Mas essa noite eu vou dizer para você: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheça o propósito que Deus tem na sua vida. Oh, aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou caminhar com você, você não está sozinho. Em termos desse contexto de jugo, que ele fala aqui: aprendei de mim que meu fardo é leve, meu jugo é suave. O contexto é uma religião pesada, uma questão de política opressora, alma cansada e pessoas se sentindo insuficiente. Então Jesus aparece como descanso, direção, mansidão e renovação. Então não confunda as coisas. Não vem com essa conversa para mim.
Não venha falar para mim que está pesado. Não é? Porque em Salmo 126 fala assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a colheita. Caminhe, 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 caminha. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Esse versículo, irmãos, Salmo 126, verso 6, descreve aqui um agricultor caminhando pelo campo. Parece que eu vejo aquele homem carregando um saco de sementes e com a mão jogando as sementes, as lágrimas caindo. Ele semeia chorando, mas não deixa de semear. Ele avança cansado, mas ele avança. Ele planta mesmo sem ver ainda nada germinar. O princípio da fé é ver o invisível e crer no impossível. Deus está dizendo: o choro não vai impedir a colheita. Aleluia. O choro não vai impedir a colheita. Você vai colher. Lágrimas não anulam o processo. Quando alguém leva a preciosa semente, mesmo quebrado por dentro, os céus vão registrando essa plantação. E a colheita vai vir, meu irmão. Sempre vem no tempo de Deus. Mas ela vem com alegria. Aleluia. Ela vem com alegria. Quarto ponto. Aleluia. Tem gente que está, mas não está. Ou seja, ele não está ligado. Ele faz parte do corpo. Ele é uma prótese. Já viu como é que é a dentadura? A dentadura faz parte do corpo? Você tem dentadura? Ah, não? É. Minha avó tinha dentadura, né? E às vezes ela estava feliz, colocava a dentadura na água, e às vezes a dentadura ficava rindo, né? Quem nunca viu gente colocar a dentadura no copo, sim ou não? Minha avó colocava lá, às vezes eu estava rindo. A prótese não está ligada na cabeça. Às vezes no corpo, Cristo tem muitas próteses, mas não estão ligadas na cabeça. Gente que está funcionando, mas não tem a cabeça ligada em Cristo Jesus. A igreja não precisa de performance, ela precisa de ser conectada. A igreja precisa de gente conectada nele. Amém? João 15, verso 15. Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. João 15, 15. Quem está unido comigo e eu com ele, dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. É isso mesmo? Não, não é esse versículo. Romanos 11, 17 diz assim: se vocês forem enxertados como ramos de oliveira brava, e agora participam da seiva que vem da oliveira verdadeira. Ou seja, nós somos enxertados em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz. Por isso que nós temos vida nele. 1 Coríntios 6, verso 7 diz assim: mas quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Amém? Glória a Deus. Olha que diz Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 7: criados para permanecer nele, assim como vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com ele, estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre ele. Amém, queridos? Gálatas capítulo 2 e verso 20 diz assim: Cristo vive em nós, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. João 14, verso 20: Cristo em nós e nós nele. Nesse dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quinto ponto: a obediência te protege mais do que a popularidade. Popularidade às vezes empurra para o trono, a missão vai te empurrar para a cruz. Tem muita gente, está até interessante, nós cantamos alguns hinos aqui, e agora o YouTube está cobrando direitos autorais de hinos que nós cantamos aqui, porque os cantores gospel registraram os hinos, para que se for cantado tem que pagar direitos autorais. Eles estão na popularidade.
A popularidade não vai te empurrar para o trono, porque você não entende o propósito, não tem pertencimento. Você está usando algo que não é seu. A palavra de Deus, e muita gente ganhando dinheiro com isso. Agora a missão te empurra para a cruz, porque toda a missão do Evangelho, ela aponta para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É a cruz o único caminho da ressurreição. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, eis que obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta obedecer, mas obedecer é melhor que sacrificar. Sabe que vai fazer a diferença nessa geração? Quem obedece. Porque nem todos que amam obedecem, mas todos que obedecem por amor. Amém? Em sexto ponto, a identidade revela a autoridade. Jesus pergunta: quem eu sou? Ele pergunta para aquelas pessoas: quem eu sou para vocês? Porque ele acabou de fazer um discurso onde tinha milhares de pessoas. Eu falei sobre isso. Ele deu comida para as pessoas comeram, foram embora. Tinha pelo menos umas 15, 20 mil pessoas. E aí o discurso começou a ficar duro, o negócio começou a ficar enrolado, e o povo começou a não gostar, porque já não tinha mais minhas lindas, bonitos e cheirosos, né? Começou a ficar meio apertado o discurso, e o povo vazou. E aí imagina o marasmo que foi, né? É como se vocês fossem embora, ficar só os pastores aqui olhando para mim. O que você fez, pastor? O povo foi embora. Aleluia. Aí Jesus perguntou: quer ir embora? Vai embora também, pode ir embora. Pode ir embora vocês também. Pode ir embora. Mas quem conhece a identidade sabe quem chamou, conhece o propósito. A revelação gera identidade, identidade gera autoridade, e a autoridade gera serviço. Eu vou repetir para você: a revelação gera identidade, a identidade gera autoridade, porque a gente vai saber quem é quem. Quer ver ninguém brigar com ninguém? Tem um versículo que fala assim, ó: considerando o outro como se fosse maior que você. Se eu te considero como maior que eu, e você me considera como maior que você, assim senhor para cá, assim senhor para lá, sim ou não? Ninguém vai estar confusão não, né? Identidade: quem eu sou, quem é você, quem nós somos. Aí Jesus pergunta: viu, vocês querem ir embora? Pode ir embora. Aí Pedro, eu acho que um fica olhando para o outro, né? Falou: e agora, né? Vai dar ruim esse negócio aí. Silas está lá, Tiagão, aquele marasmo. Pedro é meio líder, né? Se o Pedro levantar, nós vamos embora. Usa a liderança que Deus te deu para conduzir pessoas ao caminho do céu. Não para ficar falando mal dos outros, criticando o pastor, criticando o membro de igreja, criticando as coisas. Não faça isso não. Use para caminhar com Ele, levar pessoas ao caminho dos céus. Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós? O povo já tinha ido embora. Pois só tu tem palavras de vida eterna. Pô, nós vamos. Esse mesmo Pedro, um dia Jesus falou assim: viu, o que fala de mim aí? Quem eu sou? O que esse povo fala? Uns falam que eu sou Elias que encarnou, sou sei lá quem, e começou a falar, né? Aí Pedro fala assim, ó, Pedro descobriu a identidade: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita, irmão, quem descobriu quem Ele é não pode ficar dormindo não, irmão. Sabe por quê? Porque Ele te deu uma chave. A chave está no bolso, você não está usando ela. Levanta, irmão, levanta. Eita. Aí sabe o que Jesus falou? Tu és Pedro. Jesus conhecia Pedro. Tem gente que fica, tem umas confusão teológica aí. O pessoal fica falando: mas sobre essa pedra ficarei minha igreja. Não, Jesus está falando dele. Eu não quero entrar nesse. Eu vou falar o que está ali. Para mim, Jesus está falando de Pedro mesmo, que foi o primeiro a pregar e 3 mil almas se converter. Ah, é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus sabe quem é você, irmão. Ele sabe quem é você, conhece as suas limitações, Ele vê o seu choro, Ele vê tudo, Ele sabe quem é você. Eita, Sol maior, né? Acho que é. Tá em Sol maior aí? Dá o Sol maior para mim aí.
Eita, esse hino que eu gosto, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes, ele sabe, tu és tremendo. Essa parte eu acho linda. E apesar dessa glória que tens, Lá menor, tu te importas comigo também, Mi menor. E este amor tão grande eleva-me, Ré maior, amarra-me a ti, tu és tremendo. Você sabe quem é Ele? Você conhece Ele, não? Se você precisa saber da identidade dEle, Ele é Deus forte, Ele é poderoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, é o Senhor de ontem, é de hoje, é eterno. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Está em sol. Terra e céus glorificam seu santo, Mi maior, nome, Lá menor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Você sabe quem é Ele? Ele é o Senhor, irmão. Jesus fez um negócio doido uma vez. Ele fala para os discípulos: ei, eu estou precisando de jumentinho. Esse é o Senhor. Estou precisando de jumentinho. Eu quero entrar em Jerusalém em cima de jumento. Tá, e aí? Vocês vão lá na casa do homem, lá assim, vai lá e falar para ele que você vai lá e pega o jumento. Mas se ele perguntar alguma coisa, irmão, ele é dono do jumento, ele é dono da cabra, ele é seu dono, ele fez tudo. Fique tranquilo. Não estou chamando ninguém de jumento, tem gente que parece. Comportamento. Mas não fala o que para ele? Se ele vão roubar o jumento? Não, você fala que o sou, mandou pegar. Não dá para definir quem é Ele. Em parte nós conhecemos e sabemos, mas haverá um dia que nós veremos face a face como Ele é. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Agora você sabe quem é Ele. Mas Ele sabe quem é você também. Identidade gera paternidade. Você é nação santa, geração escolhida. Você é filho. Eu vou citar um texto bíblico. O filho não é como o servo que não sabe e não senta à mesa com seu senhor, mas ele te chama para sentar à mesa. Você é filho. Você é filho. Aleluia. Pare de ter essa síndrome de ninguém, essa síndrome de achar que você é ninguém. Você é cidadão dos céus. Ele te escolheu e você vai dar fruto, e você vai dar fruto, e o seu fruto vai permanecer. Amém. 3 coisas que movem o ser humano: ou você se move por prazer, ou você se move por necessidade, ou você se move por propósito.
Vou repetir. 3 coisas que movem o ser humano: prazer, necessidade, propósito. Quando você leva a sua vida somente pela necessidade, você vai trabalhar pela necessidade, você vai produzir pela necessidade, você não vai ter propósito, não vai sair daquilo. Fazer as mesmas coisas todos os dias de maneira igual, vai ser sempre daquele jeito. Mas quando você trabalha no propósito, você tem rota, sabe onde chega, onde quer chegar. Às vezes ninguém vai enxergar o que você está enxergando, mas Ele é o Deus que chama as coisas que não existem pelo nome. Aleluia. E se você não achar o propósito de Deus, irmãos, certamente você vai se mover apenas por prazer, se mover apenas por necessidade. Eu vou repetir: necessidade Deus supre, se você estiver no propósito. Amém? Todas as coisas, diga comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo, que são chamados segundo seu propósito. A questão não é viver por necessidade, é viver por propósito. E a necessidade Deus vai suprir. Deus não investe em necessidade. Deus investe em homens e mulheres que andam no seu propósito. Romanos 8:28. Amém, queridos? Eu te convido nessa noite para um propósito. Aleluia. Um propósito de você. Um propósito de você adorar a Deus nessa noite também com a sua oferta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Se coloque de pé. Já estou terminando. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu queria cantar uma canção aqui. Eu vou colocar os músicos aí numa situação meio complicada, mas eu vou forçar a barra aqui. Deus está neste lugar. Amém, queridos. Eu gostaria que você tivesse um propósito nessa noite de adorar a Deus também com a sua oferta. Eu acabei de pregar a palavra de Deus. Eu não sei se alguém quer receber uma oração em especial. Eu quero orar por você. Eu sinto fazer isso nessa noite. Você que percebeu que essa palavra falou no seu coração, sai do seu lugar, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se o pessoal da mídia pode achar a letra de um hino aí. Nelson Ned. O nome é Jesus. Coloca para mim. O nome é Jesus. Nelson Ned. Eu vou fazer os músicos agora. Oh, aleluia. Aleluia.
o nome. Dá um maior para mim. Achei Nelson Ned. O nome é Jesus. Tem o tom já aí? Não, né? Eu espero você achar. Deus hoje quer te mostrar e revelar o propósito dele na sua vida. Amém, queridos? Deus hoje está tratando com muita gente aqui de uma maneira muito especial. Muito especial. Confesso para vocês que eu cheguei a fazer 3 sermões hoje. Eu falei, Jesus, qual que eu prego? O que eu vou falar nessa noite? O Espírito Santo falou, você vai falar disso agora. Não é? O nome? É o nome, por isso que eu não estou achando ali. Que tom que está aí? Qual o nome que você... Eita! É o nome, chama. Oh, glória! O nome é Jesus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam